Programa Triálogo. Oferecimento Logos Livraria. Promover o conhecimento é a nossa missão. Olá, esse não é um monólogo, não é um diálogo, é um triálogo. 3 pessoas trialogando sobre um assunto do seu interesse. O assunto de hoje é educação. A gente vai conversar com 2 professores que encantam seus alunos. Que segredos estão por trás disso, hein? Não saia daí porque o triálogo está começando agora. Existem professores que inspiram, professores que aterrorizam e tem também os professores que encantam seus alunos, que se tornam elementos presentes na memória afetiva dos seus alunos. Para conhecer um pouco desses segredos, eu tenho aqui 2 legítimos representantes da arte de educar. Temos o professor Norival Júnior, ele que é da rede pública municipal da Serra, é da rede pública estadual, é um professor de geografia com larga experiência e que vai compartilhar alguns dos seus segredos com a gente. Temos também o professor João Porto, ele é professor de arte, ele é professor da rede pública da Serra, de Vitória, trabalha com ensino superior também, ministrando disciplinas na formação de professores. Mas antes de começar o nosso papo, eu gostaria que você assistisse a esse vídeo. Resposta: que você está aqui, que existe vida e identidade. Que a poderosa peça continua e você pode escrever um verso. Para começar nossa conversa aqui, eu queria conversar com Norival. Norival, tem algum segredo para se tornar um elemento tão vivo na memória dos seus ex-alunos, dos alunos? Dividir uma coisa aqui com vocês. Antes da gente pensar essa pauta, de conversar com professores que encantam seus alunos, eu abri no Facebook o tema. Pedi que as pessoas indicassem os professores que marcaram a sua vida de uma forma positiva. E o nome dos meus 2 convidados apareceram várias vezes, por isso eu estabeleci o contato com vocês. O que faz com que as pessoas, depois de tanto tempo que você ministrou aula, ainda lembrem com tanto afeto de você? Fábio, são 30 anos de experiência como professor e eu posso garantir a você que não existe um caminho único, um segredo especial. O que existe é o exercitar da atenção e da escuta do professor em relação aos seus alunos. Quando um professor é aquele que percebe que a sua autoridade não advém de um discurso ou de uma imposição, de estar ali à frente, mas do seu percorrer o espaço da sala, de se aproximar, de dialogar e ouvir mais do que falar, certamente esse respeito e essa lembrança fica na memória dos alunos. E tem uma marca interessante no seu trabalho, que ele não está só na sala de aula, né? A sua sala de aula é o corredor, a sua sala de aula é o pátio, Eu falo sempre que existe uma pedagogia eficiente, que é a pedagogia do pátio e dos corredores da escola. Quando você sai de uma aula, ou vai para uma outra sala, ou você volta de um recreio escolar, você aborda os alunos, brinca, conversa, um aluno aqui, outro aluno ali. Isso vai criando uma empatia, vai criando uma simpatia também, e as relações vão se afinando, entendeu? Fica mais fácil trabalhar assim. Eu creio que a afetividade, essa aproximação, essa atenção dada ao aluno, esse olhar no olho do aluno, abre todos os caminhos, inclusive para os alunos mais difíceis. João Porto, e seu segredo qual é? Por que as pessoas lembraram de você com tanto carinho? Eu acho que é tão segredo que o Norival ele já também sabe, né? Porque, na verdade, o fato é que todo mundo quer ser escutado. Então, quando você percebe que o problema atual dentro da educação é que as pessoas não estão sendo escutadas, então esse é um tipo de eficiente de se trabalhar, quando você escuta o aluno. Então, na verdade, o fato que mais impressiona os alunos é que você se torna amigo deles. Então, você escuta, você não reprime, você não faz as coisas que eles estão acostumados a receber. Eles têm um problema sério de ser reprimido em tudo que eles fazem. Mas espera aí, vamos escutar por que ele faz isso, por que ele quer agir assim, por que ele quer se tornar assim, o que ele quer se tornar. Então, assim, tudo parte dessa questão de escutar. E a gente tem falado demais nas aulas. Os professores têm falado muito nas aulas e têm escutado pouco, né? Então, é uma troca injusta. Você achar que o cara é um copo vazio e que você pode ficar enchendo esse cara até
transbordar, quando na verdade ele já traz muita experiência de casa, ele já traz muita coisa de fora. E essa coisa de fora é que vai contribuir para a sua aula ser eficiente, para os seus objetivos serem alcançados e principalmente para esse prazer que eles vão ter de estar na sua aula. Tem uma coisa que o mundo fora da escola é um mundo de muita interação. Ele está com o celular dele, ele está conversando com as pessoas de perto da casa dele, de muito distantes, de outros países. Na hora do intervalo, ele está brincando com o outro, ele está trocando. Chega na hora da aula, parece que acaba o momento de interação, né? E eu acho que talvez aí esteja um elemento presente também nessa pedagogia que faz de vocês professores que tenham tanto êxito. Qual o seu segredo de interatividade para poder tornar essa aula mais dialógica? Essa questão das novas tecnologias chegou para ficar e não tem como a gente deter essa questão. Infelizmente, a escola ela não está preparada para esse momento, né? Que os nossos meninos eles estão muito mais avançados em termos de convívio com essa tecnologia do que o próprio professor. Imagina um professor há 30 anos na sala de aula, né? Onde a gente está muito acostumado a usar a palavra, a força da palavra, e eu acho que ainda é a grande arma do professor, essa capacidade de seduzir com as palavras, de atrair com as palavras, né? Eu, particularmente, tenho tentado fazer negociações, combinados com eles, né? Então, quando a gente está trabalhando com cartografia, com mapas, com produção, onde eles estão mais focados, eu até permito que eles ouçam uma música, ou fiquem ali entre eles e tal, nesse momento. No momento que eu estou fazendo alguma exposição, eu prefiro que eles me ouçam. E aí a gente tem que fazer todo um exercício que é muito complicado de atrair essa atenção deles. Mas é muito difícil. Também você acaba esperando um retorno muito rápido. Então, ele tem todo um processo de que eles vão poder usar essas tecnologias, de que eles vão poder... Mas a escola sempre cobra muito de que isso seja muito rápido. Você quer o resultado amanhã. Eu sou professor de artes, então amanhã o menino tem que estar com um papel pintado na parede. Então, quando eles entendem que isso tudo é um processo, acaba que todas essas informações e todas essas novas tecnologias, elas entram nesse processo. Só que a humanidade anda num passo e a educação tem andado em outro. Né? E isso não vem de um problema já de dentro da escola, porque a escola está empurrando. A escola está se movimentando e está querendo seguir junto, mas já parte das formações. Se você for para um curso de formação dentro da Universidade Federal do Espírito Santo, você vai ver que eles mantêm um padrão de 1920. De achar que a pedagogia ela tem que ser uma coisa muito recatada, de que o professor tem que ser isso, tem que ser aquilo, de que o professor é o centro do universo e de que você tem que viver numa posição central, de que você tem que marcar a diferença entre professor e aluno. Então, quando a gente rompe essas diferenças e quando você fala assim, eu também uso o celular, eu também tenho um WhatsApp ou qualquer outra forma de me comunicar pelo celular. Quando eles veem que você interage dessa forma, é muito mais prático. E tem uma coisa que eu acho interessante, João, que é o seguinte, vocês dois são professores de disciplinas que não possuem grande prestígio por parte das próprias organizações curriculares. Você é professor de geografia, você é professor de artes. A escola, os pais e esses alunos, eles estão acostumados muito a valorizar o português, valorizar a matemática. Como conseguir se destacar numa disciplina que ela tem um espaço tão pequeno dentro da organização curricular? Eu, na verdade, deixo bem claro para os alunos que conhecimento é conhecimento. Então, eles não têm gavetinhas que eles abrem de geografia hoje, depois daqui a uma hora vão abrir de história, depois vão abrir de português. E é um processo que tem que ser integrado junto com os professores. Muitos professores ainda não entendem que o conhecimento é conhecimento, que não existe essa divisão obrigatória, que o que você aprende de geografia não pode estar entrelaçado com história, com artes ou com matemática. Então, tudo que eu ensino dentro das aulas de artes, eu promovo essa conexão, né, com qualquer outra disciplina que acontecer. Então, assim, o aluno está sentado ali 4 horas do dia dele. Quem muda professor de sala. Então, na verdade, ele continua ali ouvindo e ele não tem essa separação, não existe essa regra para se separar isso. Então, a escola, ela promove essa divisão curricular e a gente também, quando tem essa baixa valorização dessas disciplinas, a gente vê que é um processo nacional, porque você tem um currículo que se prioriza matemática, ciência e português. As provas que você tem de avaliação nacional, e elas são padronizadas,
Elas são de matemática, ciências e português. Então, ninguém vai ter um interesse, na época de hoje, de aprender para a vida. As pessoas têm aprendido para esses testes. Você tem que fazer um Enem, você tem que fazer uma prova Brasil, você tem que fazer vários testes que impõem que você tem que estudar exatamente só essas 3 coisas. Eu sou geógrafo também, por muitas vezes me peguei na situação do pai, da mãe, virava e assim, poxa, meu filho, você ficasse em recuperação em português e matemática, eu entendi, mas geografia tá merecendo um tapa. E como conseguir se tornar destaque numa disciplina que tem esse prestígio? Na verdade, Fábio, a geografia é uma ciência belíssima, né? Riquíssima. Nós, professores, que conseguimos estragar essa beleza que a geografia tem. Creio que a arte também tem essa... Né? A possibilidade de você trabalhar as sensações, o olhar, a percepção, né? Interagir com o mundo ao seu redor, que a geografia nos possibilita, é uma coisa enorme, sem limite. Então, eu lembro, por exemplo, quando o ano passado, em 2013, naquelas manifestações de julho, né? Junho e julho, nós estávamos em sala de aula e o aluno levantou essa questão. Então, aí entra a questão da flexibilização do professor e a capacidade dele tem de interagir com diversas áreas e com o que está acontecendo. A geografia é isso aí. E aí o que acontece? Eu falei, gente, professor, está acontecendo uma passeada no Rio de Janeiro. Era EJA, né? A turma da EJA, vai ler. Vocês estão captando essas informações? Vamos então abrir aí vários sites, né, de diferentes fontes, né? Aí nós começamos a entrar lá vários sites, tendências diferentes, e construímos um texto, elencamos uma série de informações com abordagens totalmente diferentes, e eles começaram a perceber a diversidade das fontes, as tendências, né, em sites que têm tendência mais esquerda para a direita, aquela velha discussão, né? E quando nós acabamos a aula, eu falei, gente, eu não havia planejado nada disso que aconteceu aqui hoje. E foi algo maravilhoso, porque a gente pôde trabalhar com imagens, e eles corriam na sala, olha essa imagem, olha isso aqui, professor, vê isso aqui. Construímos um texto belíssimo falando sobre essa temática, que era coisa atual, momentânea. E alguém perguntou, professor, por que nós não estamos lá? Por que nós estamos aqui dentro da sala de aula? Então você vê como a escola ainda está presa a esse quadradinho que é a sala. Né? E aí que chega numa questão que talvez marque a diferença entre vocês, professores encantadores, dos professores que encontram muitas dificuldades ainda. Porque alguns professores falam, eu tenho 30 anos de experiência. Às vezes tem 1 ano de experiência e 29 de repetição. Como foi o exemplo mostrado aqui, você se desconstruir, desplanejar e começar tudo do novo naquele momento, talvez seja um dos segredos. A gente vai para um intervalo rápido, daqui a pouco a gente volta com mais triálogo, conversando hoje sobre educação, professores que encantam seus alunos. No próximo bloco, com as perguntas que foram feitas pelo público. Não sai daí porque o triálogo volta já. Estamos de volta com o Triálogo, que hoje está trialogando sobre educação, sobre professores que encantam seus alunos. Que segredos estão por trás disso? Para conversar sobre esse assunto, a gente tem o professor Norival Júnior, ele que é da Rede Pública Municipal da Serra, da Rede Pública Estadual, um professor de Geografia. E temos o professor de Arte, João Porto, ele que é da Rede Pública da Serra, da Rede Pública de Vitória, do Ensino Superior também, trabalhando com formação de professores. Nesse bloco eu apresento as perguntas que foram feitas pelo público. O pessoal vai lá no facebook.com/triálogo na TV, eu apresento o tema e as pessoas que estão lá interagindo mandam perguntas, mandam comentários, mandam considerações e é isso que eu trago agora para a nossa conversa. A primeira pergunta está aí na tela para você. Como conciliar a vida profissional com a familiar em uma profissão que exige tanta dedicação? Letícia Rodrigues Martins, Colatina, Espírito Santo. E aí, João? Então, é difícil. Então você é muito... Você trabalha quantas horas por dia? Eu trabalho à tarde, de manhã, à tarde e à noite. Então são 18 horas. 18 horas. Você tem que estar... Geralmente professores casam com professores, porque todos vão estar ocupados o dia inteiro e quando tiverem de folga ou quando tiver de férias, vão estar de folga e de férias juntos. Isso é bem comum dentro do meio na área da educação. Mas é complicado. Você tem filho, você tem que cuidar do filho do outro e algumas vezes você não está olhando para o seu filho. Então é muito difícil você conciliar isso. Não é uma profissão fácil para quem tem
uma família grande ou para quem tem uma família que está começando a ser constituída. A gente tem professoras que estão tendo filho agora e que é muito difícil. Que tem que Lorival, você deixar o tem bebê filhos, né? sozinho. É. Pois é, rapaz. Eu acabei fazendo exatamente isso, né? Não deixava a escola só, os problemas da escola, os sentimentos que eu vivia na escola, só na escola. Eu levava isso para casa. Eu casei com uma mulher que tem uma boa audição, ela gosta muito de ouvir e se interessa por saber o que aconteceu comigo. E tive 2 filhas. E a escola ficou tão presente na minha casa que as minhas 2 filhas são professoras. Então, quer dizer, tem como conciliar, ainda tem como influenciar, né? Mais uma pergunta. Quando um aluno diz que passou a desejar ser professor por sua influência, você se sente feliz ou culpado? Patrick Barcelos, Vitória, Espírito Santo. Olha, eu me sinto muito feliz. Muito feliz, né? A gente brinca às vezes. Que isso, rapaz? Escolhe outra coisa para sua vida, tal. Você quer ser sofredor? Mas, na verdade, eu tenho histórias de vários alunos que fizeram escolha de ser professores de geografia. De vez em quando recebo o comunicado dele, pessoal, olha o que eu estou fazendo aqui e tal, um trabalho, uma experiência, uma troca, mas é muito gratificante. E eu posso dizer que não é só pelo conhecimento geográfico, eu acho que envolve todo esse conjunto. O que é o professor? Que figura fantástica é essa? Porque eu lembro de que eu tive uma professora que marcou muito a minha existência, a professora Celi Rocha Neves, faleceu esse ano, a professora Celi. Ela entrava na sala de aula e eu tinha um êxtase de felicidade, de alegria. E eu jurei por mim mesmo, se um dia me tornar professor, eu quero fazer com que os meus alunos sintam exatamente o que essa professora fazia eu sentir, que era a alegria de estar na sala de aula, na aula de geografia. Então eu acho que é muito recompensador isso. Conseguiu, sem dúvida nenhuma. Mais uma pergunta. Como fazem para lidar com a concorrência com os celulares dos alunos dentro da sala de aula? Ives Figueiredo, Cariacica, Espírito Santo. Então, a gente estabelece regras para o uso do celular. Eu sei que a gente não tem como substituir essa questão de uma formação de muitos anos por um aparelho celular, porque informação é diferente de conhecimento. Então, assim, informação eles vão ter muito rápido pelo celular, mas conhecimento, como é que eles constroem isso? Então, você pode utilizar o celular como uma ferramenta que vai te auxiliar para que esses alunos eles estabeleçam esse conhecimento. Mas a gente tem regras, a gente conversa, a gente estabelece alguns minutos da aula que você pode usar, a gente envolve pesquisas, só que o celular ele não pode se tornar também um elemento da exclusão, porque nem todos os alunos têm um celular e têm acesso a informações pela internet. Então, se a acessibilidade não for para todos, não vai ser para nenhum. Então, se todos puderem na minha aula usar o celular para fazer isso, eles vão fazer. Se um não puder, nós vamos utilizar outras ferramentas e outros meios e eles vão usar o celular de uma forma particular depois. Mas dentro da aula, que é a minha aula, ela tem que ser inclusiva. Se todo mundo puder, todo mundo vai fazer. Se um não puder, ninguém vai fazer. Mais uma pergunta. Qual a maior violência contra o professor? As agressões físicas e verbais que os alunos cometem em sala de aula ou os salários que não refletem a sua importância? Tiago Vieira, Vila Velha, Espírito Santo. Eu acho que a violência ela parte de vários lados, né? Muitos lados. Não tem um peso e uma medida. Eu sofri violência física na escola, hoje eu não trabalho muito bem por conta disso, eu tenho problemas sérios de dor, mas esse tipo de valorização do profissional também é uma violência simbólica e os alunos veem isso. E a gente não pode se enganar e achar que o aluno ele não está reproduzindo uma violência física baseada nessa violência simbólica que ele já vê o professor sofrendo. Então a violência ela só produz violência, ela cria uma rede tão gigantesca que não tem como você mapear qual é a pior e qual é a melhor. Mas com certeza os alunos eles são inteligentes, eles observam, eles veem a violência que você já sofre do campo político, do campo do governamental e aí eles reproduzem a mesma violência. Se o governo pode fazer isso,
eu também posso. A maneira dele não é cortar seu salário. Eu lembro de um episódio, eu começando a ministrar aulas, numa escola lá em Feu Rosa, à noite, vira um aluno para mim e fala o seguinte, eu pedindo para ele evitar os problemas, ele fala o seguinte, professor, eu sou pedreiro, em uma semana de trabalho eu ganho mais que o senhor vai ganhar o mês inteiro dando aula para gente. O senhor me falar sobre o caminho do bem? Então, essa é a leitura que eles fazem. E eu fui pego nesse momento, no início de carreira, eu ainda não tinha nem elementos para dialogar com ele sobre essas construções simbólicas. E você tem que contar essa história para ele. Você tem que dizer, olha, a sua vida vai mudar. Aí ele olha para você e pergunta, ah, tá, é isso daí, né? Eu falei, tá, porque ele vê no seu exemplo aquilo que você está tentando fazer ele se tornar. Né? Então, de uma certa forma, eu acho que os professores mentem o tempo todo, porque você tem que contar para eles uma versão que não é a sua. Mas isso não pode fazer você desistir, porque a versão dele pode ser diferente. Isso é, assim, não, é imprevisível, não tem como você prever isso. Mais uma pergunta. Quem foi o professor que inspirou vocês a abraçarem o magistério? Por que ele se tornou fonte de inspiração? Nani Piu Piu, Vila Velha, Espírito Santo. Norival já respondeu essa pergunta agora, e no seu caso, João? Então, eu tenho um professor, o nome dele é Charles Girelli, ele era um professor de uma matéria que, na verdade, não era muito comum, que era de religião, e não tinha a ver, e eu tenho um outro discurso, que não é religioso, mas a atitude dele com relação aos alunos, de escuta, de uma escuta sensível, e essa é uma escuta que a escola precisa. E eu aprendi muito dele a escutar o aluno para depois eu tomar qualquer decisão que possa ajudar aquele aluno. Então, assim, ele sempre me escutou muito, até hoje nós somos amigos, então eu acho que eu aprendi muito dele essa questão de ser professor. Né? Às vezes, eu estou dando aula e eu me pego falando algumas coisas sobre ele, eu escrevo muito, eu tenho sites e essas coisas, e eu sempre vejo na minha escrita um pouco dele, eu sempre vejo na minha fala um pouco dele, sempre vejo na minha atuação na sala de aula um pouco desse professor. Mais uma pergunta. Quais são os maiores desafios do professor na rede pública e na rede privada de educação? Adriano Emanuel Aragão Serra. O que é mais difícil, hein? Nas duas, eu acho que o mais difícil é a questão de gestão, né? Então, assim, independe de você estar na rede pública ou privada, eu tenho alguns pais ou alguns professores que têm uma atuação também diferente quando estão na pública e na privada. Você é professor. Onde quer que você esteja, você é professor. Então, assim, não existe essa diferença. Por que estou atuando no público ou no privado? No privado eu vou atuar de uma maneira, no público eu vou atuar de outra. E as gerências desses espaços. Eu já tive escolas privadas que, assim, eles não focavam nessa questão financeira, de que o mais importante é fazer o que o aluno quer porque a gente está ganhando dinheiro. Eles tinham uma questão pedagógica muito ética, muito competente, e assim como eu já tive escolas no sistema público que cediam a questões políticas, por exemplo, de eleição, de querer ser um vereador depois do bairro e agir de uma maneira totalmente contraditória ao que se tem no ensino público. Suas experiências te ensinaram o quê? Diferença entre a escola pública e a escola privada? Eu tive uma longa experiência nas duas redes, né? Público e privado. E eu queria assim, mais focar essa questão da clientela mesmo, dos alunos, né? Eu nunca percebi muita diferença entre eles. Eu percebo assim, que as necessidades, as carências, as dificuldades são as mesmas, em proporções diferentes, né? Porque até existe um nível de mal de exclusão. Mas o que eu notei nesse convívio meu com as duas redes é que o professor ele encontra as mesmas dificuldades em ambas as redes. Mesmo a questão da valorização salarial, não são todas as escolas particulares que remuneram bem um professor, né? Mas a questão do alunado é uma coisa interessante perceber. As necessidades, as carências e as dificuldades do campo afetivo, emocional, né? E também cognitivo são as mesmas. Desinteresse também existe nas duas redes. O que acontece é que nós elitizamos muitas vezes a rede particular.
Eu tenho alunos na minha escola, onde eu trabalho, na rede pública, excepcionais, alunos maravilhosos. Né? Então, quando o professor percebe isso, quem ele tem na mão, a clientela que ele tem na mão, ele consegue superar essa dicotomia e fazer um trabalho bacana em qualquer rede. Né? Mas o que é preocupante é perceber um professor fazer essa diferenciação entre os dois modelos de ensino. Né? Muita pergunta vai acabar nem sendo respondida hoje, porque a conversa aqui está fluida, está interessante. A gente vai para o próximo bloco, e no próximo bloco os professores vão apresentar indicações de leitura. Você que está assistindo, que está pensando em ser professor, ou é professor e está pensando em se reinventar, fica ligado que no próximo bloco, livros interessantes para você. Estamos de volta com o Triálogo, que hoje está trialogando sobre educação, sobre professores que encantam os seus alunos. Norival Júnior, quem está assistindo o nosso programa, que se interessou por essa conversa, quem está pensando em se tornar um professor, quem já é e está querendo aprimorar a sua técnica, a sua arte de ensinar, que leitura você indicaria para esse professor? Olha, Fábio, eu vou reportar um livro que eu li no início da minha construção, né, como professor. Né? Esse livro chegou às minhas mãos e me encantou, especialmente uma parte deste livro, Conversa com quem gosta de ensinar, do professor Rubem Alves, né? Onde ele aborda a questão professor eucalipto, professor Jequitibás. E isso aí marcou muito a minha existência docente. Até hoje marca. Então, a orientação que eu dou, o conselho que eu dou é conversa com quem gosta de ensinar. É um bom livro para quem está começando. Excelente, Norival. Muito obrigado mesmo Prazer, mano. pela conversa aqui. João Porto, o que você indica? Eu parto de uma perspectiva da pedagogia crítica, então sempre vou ser freiriano, sempre vou partir para as questões da educação popular, educação de rua, educação do povo mesmo. E aí eu gosto muito de uma escritora americana que chama Bell Hooks, e ela tem um livro todo baseado no Paulo Freire, que chama Ensinando a Transgredir e a Educação como Prática de Liberdade. Então, eu acho que é por aí. É criar um aluno, ou ajudar um aluno a ser crítico, a fazer uma leitura diferenciada do mundo. Então, eu indico esse livro da Bell Hooks. Ótimas dicas para vocês aí. Para a gente encerrar aqui, fazer um registro muito importante. A primeira oportunidade que eu tive em sala de aula foi com o professor Norival. Eu tive o desafio de o substituir em uma escola que ele estava saindo, e foi um aprendizado muito grande para mim. Como vocês falaram aqui durante a nossa conversa, que alguns professores acabam inspirando outros, eu fui fortemente inspirado pelo professor Norival, pelo professor Miguel Kiel também, grande figura lendária da educação aqui dentro do nosso estado, e por uma pedagoga chamada Maria José Nogueira Alves. O que eu sou como professor, devo a essas três pessoas, então obrigado a você, obrigado aos professores que eu citei aqui também, obrigado João Porto por ter me ensinado tanto durante essa conversa de hoje. A gente vai embora agora, volta numa próxima edição do Triálogo, e você sabe que o Triálogo está no ar todos os dias, 2 vezes, às 23 horas e às 15 horas. Você pegou esse programa pela metade, você pode buscar no site imagem.tv.br/triálogo. Lá estão todas as edições do nosso programa. Você pega o link, indica para o seu amigo, as pessoas assistem, compartilhem, possam criar mais referenciais para suas visões de mundo. Eu vou embora agora e te espero na próxima semana. Até! Programa Triálogo. Oferecimento Logos Livraria. Promover o conhecimento é a nossa missão.